Talvez você tenha visto essa notícia, nos últimos dias. E eu pergunto a você, o que a Bíblia diz sobre isso? Será que a nossa fé agora vai ter um ponto de interrogação? Eu quero responder muitas dúvidas de vocês, mas principalmente trazer discernimento, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e a Bíblia falou sobre isso, alertou sobre isso e deixou muito claro todo o tempo o que haveria de acontecer nos últimos dias. E eu quero que você fique comigo. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser maravilhoso. A palavra de Deus, ela é certeira, é clara e vai trazer discernimento e paz para o teu coração. Primeiramente, irmãos, a gente vem sendo preparado há muito tempo por Hollywood, por filmes, por séries extraterrestres, alienígenas, como você quiser chamar. Normalmente como salvador, quando a Terra está em colapso, eles vêm como salvador, ou eles então destroem tudo, né? São pontos. Mas tudo isso sendo preparado, colocando como teoria da conspiração, daqui a um pouco aparece algo ali, outro ali, até que nós chegamos no ponto de hoje que os Estados Unidos divulgou, então, que sim, existem esses seres. Todo mundo ficou, ué, e agora? Como é que fica a fé? Como é que fica a religião? E eu vou trazer para vocês tudo isso agora. Então eu quero que vocês abram agora comigo 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 9. A palavra de Deus vai dizer assim: Ora, o aparecimento do iníquo, ele vai falar sobre o anticristo aqui, tá? Porque aqui o contexto é o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Então, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha que maravilha. É como se Deus fosse em vergonha o mundo todo numa grande mentira orquestrada por Satanás, porque rejeitaram a verdade que era Cristo. Percebam aqui pontos importantes que eu quero marcar com vocês. A manifestação do iníquo é segundo a eficácia de Satanás por meio da mentira. E essa mentira, ela vem de sinais, prodígios no céu e na terra. Fica claro para vocês aqui que Satanás, ele vai operar sinais, e aqui a palavra sinais, ela tem uma característica do grego de manifestações. A gente sabe que Satanás, ele atua nos principados e potestades, e no final dos tempos, antes da volta de Cristo, ele terá liberdade para atuar na terra durante um período de tempo, com toda a eficácia de Satanás. Segundo Tessalonicenses, ele vai falar que a apostasia virá sobre o mundo, a apostasia significa o abandono da fé. Mateus 24 também alerta para falsos cristos e doutrinas de demônios, ou seja, falsos salvadores que vão trazer ensinamentos, mas eles são ensinamentos de demônios. Apocalipse 13, do verso 13 a 14, vai falar que esses sinais enganam os habitantes da terra. E Jó, nós temos falando que Satanás é o pai da mentira. Apocalipse capítulo 16, do verso 13. O texto vai dizer assim, ó: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebam aqui, irmãos, que 3 espíritos semelhantes a rãs serão manifestos, sairão de encontro aos reis da terra para juntá-los a fim de Gog e Magog, segundo a Bíblia, ou seja, para a peleja contra o Deus vivo. Então percebam que o contexto aqui é a volta de Cristo, e nesse período de tempo aqui, a gente vê esses espíritos fazendo sinais e conquistando a confiança, o respeito, a admiração, a adoração dos reis da terra, a fim de uni-los para o Armagedon. Isso se encaixa
com o que o profeta Baruque vai trazer quando ele traz as 12 etapas do período da tribulação. Da 7ª para a 8ª, ele fala que os homens da terra teriam um encontro com espíritos malignos. Isso se encaixa justamente com o que o Apocalipse de Abraão fala sobre encontros espirituais nos finais dos tempos. E agora eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, um contexto que a palavra de Deus vai falar sobre uma grande apostasia, um grande abandono de fé. E esse abandono da fé dos homens da terra, a palavra de Deus fala que a terra teria a fome da palavra de Deus da justiça, porque ela estaria escassa. E os homens, assim como o primeiro texto que eu acabei de ler para vocês, eles acreditariam na eficácia, na mentira de Satanás. Outro detalhe importante, outra notícia que você deve ter ouvido falar é sobre o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é uma junção de religiões, no caso aqui o catolicismo, que representa o cristianismo, os líderes judaicos e os líderes islâmicos, muçulmanos, que então teriam uma unidade entre eles a fim de fazer uma única religião mundial, para que então todos vivessem em harmonia. E a gente vê esse avanço muito forte quando a gente vê Estados Unidos e os líderes mundiais chamando esses líderes mundiais para que preparem o povo para essa grande manifestação. Então vocês percebam que esses três líderes, o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, eles retêm a grande maioria da população mundial. E grande maioria das pessoas dessas religiões se submetem ao que os seus líderes dizem. Se os líderes disserem, adorem, se submetam a esse novo reescrever da história, eles vão se sujeitar. Essas religiões, elas são conhecidas como a Grande Babilônia, prostituta das nações. Elas se prostituíram com o sangue dos homens da terra, anunciando falsos evangelhos, falsas doutrinas. Olha aí que detalhe importante aqui, porque a gente vai ver aqui como nasceu todas essas religiões e como elas serão enganadas por Satanás. Em Gálatas 1, 8, 9 vai dizer que, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos pregamos, seja ele considerado anátema, ou seja, desprezado. A gente vê que Satanás ele se transforma em anjo de luz, que faz falsos sinais. Em 1 João, o apóstolo lhe fala para que a gente teste os espíritos, prove as profecias. E se você for analisar, irmãos, a doutrina, por exemplo, a fé islâmica, ela nasce com um anjo aparecendo para Maomé. E esse anjo, né, que eles chamam Gabriel, ele dá um evangelho para Gabriel, que vai contra justamente o evangelho de Cristo Jesus em diversos pontos. Ele veio para completar o evangelho, né, para finalizar, porque não tinha sido completo, despreza Jesus como filho de Deus. Aqui Paulo deixou bem claro, João, todos os apóstolos, sejam anátemas, porque quem está se manifestando é um anjo de luz de engano. Se você pegar o catolicismo, você vê aparições de Maria, aparições de outras aparições, inúmeras aparições, pessoas, doutrinas sendo criadas a partir dessas aparições, invocação, oração para pessoas que já morreram, que nada mais, nada menos é que espiritismo, tudo isso indo contra a palavra de Deus que fala para não invocar mortos, porque o Senhor deu essa lei justamente porque saberia que não seriam os mortos que estariam sendo invocados, mas quem estaria se manifestando seriam espíritos enganadores. E as pessoas acabariam acreditando e quando você acredita na mentira, você se torna escravo dela. Por exemplo, testemunhas de Jeová que acreditam nessas aparições de anjos que deram reinterpretações, todas as doutrinas de demônios. A IA, irmãos, a inteligência artificial, ela está conectada com a imagem da besta e a gente vai ver agora conectar todos esses pontos aqui. Porque em Apocalipse 13:15, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à terra.
Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. A inteligência artificial, irmãos, nos últimos dias, a gente tem visto os homens da tecnologia falar que a inteligência artificial reescreveria a história, reescreveria a Bíblia e reescreveria as leis, porque toda lei é baseada na Bíblia. Pelo menos deveria, né, ser aplicada assim. E a inteligência artificial, a gente tem visto que ela tem avançado num nível que ela ganhou vida própria. Ela está se reescrevendo, ela está se reprogramando. É como se ela tivesse ganhado um espírito. E a gente vê aqui que a imagem da besta, ela vai exercer grande importância para que todos os habitantes da Terra adorem o anticristo. E a gente vai ver aqui que os três espíritos de Hus estão conectados à autoridade da imagem da besta. Então você imagina o cenário seguinte, irmãos. Você imagina essa manifestação desses extraterrestres alienígenas, que são demônios, fazendo sinais, convencendo os habitantes da Terra a adorarem. Eles vão orientar os habitantes da Terra, vão direcionar os habitantes da Terra a adorarem um homem. A imagem da besta vai fazer o controle de toda a humanidade por meio da tecnologia, para que aquele que não adorem esse homem da iniquidade não possa comprar, vender, ir e vir, não possa ter direito a estar na sociedade. E tudo isso culmina para a marca da besta. Então vocês percebem que o espírito de Hus aqui, ele é justamente o que a gente vê nos dias de hoje como a manifestação desses alienígenas. E essa falsa e essa grande mentira que está sendo agora anunciada ao mundo e que vai trazer sinais no céu e na terra, vai conduzir o mundo todo para o grande engano. E Jesus já falou isso, já deixou bem claro isso, que porque não creram na verdade, então acreditariam na mentira. E a eficácia de Satanás seria completa nesses dias. A palavra de Deus fala que, assim como nos tempos de Noé, a terra estaria antes da volta de Cristo. A gente sabe que o contexto é grande ali, porque ali tem as pessoas rejeitando a palavra de Deus, a gente tem os nefilins, os gigantes, que eram justamente a manifestação de anjos que abandonaram o estado natural e trouxeram muitas mentiras aos homens, muito ensinamento aos homens de tecnologia, de armamento, de embelezamento, de sedução. E esse contexto geral dali teria grande influência antes da volta de Cristo. Então o Senhor ele manda olhar, olhe para os tempos de Noé. A arca é Cristo, né? Poucos se salvarão nesse período de tempo, porque o Senhor virá com grande glória, mas poucos serão os fiéis. Cabe à igreja anunciar o evangelho, testemunhar a toda a terra a palavra de Deus. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê e receber a marca da besta estará condenado, e Cristo se revelará no tempo oportuno. Claro que tudo que engloba tudo isso terão sinais no céu e na terra, irmãos, mas de Deus também, porque nós temos aqui terremotos, nós temos aqui catástrofes naturais de todas as espécies, pandemias, inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a gente vê essa ação e a manifestação do anticristo. Então se preparem, porque os alienígenas vão estar conectados com a manifestação do anticristo, a tecnologia vai influenciar a organizar tudo isso, e a gente vai ter então um grande andar dessa carruagem para a volta de Cristo.
Espero que o vídeo tenha esclarecido muita coisa para vocês. A graça e a paz a todos. Se inscreva no canal.